O Jessé, ele tem 8 filhos, não é pouco, né? E administrar esses 8 filhos dentro de casa é uma epopeia, que eu brinco, assim, é um exército que eu tenho dentro de casa. E o Jessé é um cara muito correto, sabe, Carol? Ele é um cara muito reto. Ele, na verdade, tem uma ascendência um pouco, talvez, comprometida. Ele tinha uma bisavó que era uma ex-prostituta. E depois a avó dele não era, a Ruth, não era israelita, era moabita. Então ele já traz alguns pesos que ele precisava, por toda essa ancestralidade, ter uma postura de dignidade. Então ele luta para manter isso, né? Então ele cria esses filhos com toda a dignidade, com toda a retidão. Até que um momento ele fica viúvo, né? A Ana, a mulher dele, morre e ele fica sozinho. Um dia ele conhece uma mulher. E aí começa toda o drama de Jessé, né? Os valores do arrependimento, do pecado, do espaço que ele tem dentro dele, que esses dias eu estava analisando o Jessé de uma outra maneira, sobre o arrependimento, né? Ele consegue, eu falei, como é que a gente se arrepende? Eu pensei, pensando no Jessé. Não basta falar, eu tô arrependido. Sim. Não basta eu pequei, falar ou escrever que está arrependido, né? E Jessé sente quando, no momento especial da vida dele, ele conversa com Deus. E isso é muito legal, porque ele vivencia o arrependimento. E esse pecado perturba a vida dele, é um pecado que ele, para a época e para os valores dele, ele carrega muito arduamente, né? Junto com a companheira dele, e aí começa a grande dramaturgia, que é a história do Jessé, dos filhos, que os filhos se chamam legítimos, né, da Ana, e o filho, que é o Davi, né? Então ele começa a ter, e isso está muito bem desenvolvido na trama, dramaturgicamente falando, até parabéns pela autora, muito bom isso, porque as cenas são maravilhosas. São cenas de família, sabe? Ela deu uma estrutura coloquial, uma estrutura cotidiana entre irmãos muito forte, muito consistente, né? Você tem que proteger o rei da história, né? Que nem sabe que é rei, né? Isso eu acho que isso é um dos grandes trunfos da novela, né? A abordagem. Porque quando você pensa assim, você vai fazer o rei, então você já se empola para fazer o rei. Ninguém sabe que é rei. Você simplesmente é. Né? E tem um momento, eu acho muito bonito também, quando a escolha, né? O pai pensa que, poxa, se alguém vai ser rei na minha casa, será meu general, meu filho, meu primogênito, né? E esses valores não contam para Deus, né? O mais forte, o mais poderoso. E é aquele que tem um coração puro, né? Então, isso é muito legal pra gente. Na verdade, eu fico também tentando pegar um aprendizado pra mim, né? Quando a gente vai lendo a história, você vai vendo que um coração puro vale mais que uma força, um coração puro vale mais do que reconhecer um coração puro. E o Jessé reconhece no Davi esse coração puro, ainda que ele nunca imaginasse que ele se tornaria rei. É muito bonito, assim, a história dele, assim. E ele tem que, ao mesmo tempo, ter amor por todos os filhos e tem que amalgamar essas relações que não são nada fáceis. O irmão mais velho bate no irmão mais novo, e é muita gente, é muito homem, tudo no exército, tudo forte. E, às vezes, ele tem que ser muito ríspido, tem que ser um pouco mais general que os filhos para poder segurar a turma, né? E sempre poupando o filho que está sendo achincalhado o tempo inteiro. E administrando ali os problemas da família, Administrando, né? exatamente. É um chefe da família, né? Durante você tá vivendo uma história bíblica, ela não é bíblica. Naquele momento é a história que aquelas pessoas estão vivendo. Eles não sabem que se tornarão pessoas bíblicas, né? Isso é muito legal. Quando a gente fala de histórias bíblicas, né? A gente tem ali, né? O que está descrito na Bíblia, mas tem todo um contexto histórico, arqueológico da época. Sim. Tem o que se conclui dentro daquela história, daquele relato, né? Então tem toda uma história, né? Tem a liberdade da autora de criar personagens para poder
contar Sim. a outra história, né? Exato, e aí a gente consegue entender melhor como que foi a vida daquela pessoa, né? Sim. Como que foi a trajetória dela. Então é bem interessante. E Davi, quando a gente fala de Davi, é uma história que as pessoas conhecem, sendo acreditando ou não, né, na Bíblia, as pessoas, Sim. quando você fala de Davi, normalmente as pessoas já, Davi Golias, não é? Exatamente, já é uma coisa já associam. emblemática, né? Então é muito interessante contar a história, né, de Davi, a relação familiar, como que era a relação dele com o pai, como que era essa relação dele com o pai, com os irmãos, com a mãe, com a família dele. Porque o que a gente sabe de Jessé, que eu tava lendo, que é bem interessante, né? Como você falou, né? Ele é filho de Obed, ele é neto de Ruth, né? E de Boaz, Exatamente. né? E Boaz foi um homem de muitas posses. Então, a gente entende, então, que Jessé também era um homem de muitas posses. De muitas posses, né? sim. Eu, no início, eu tive até uma certa dúvida, porque, ele é pastor, não, mas ele é um cara bem-sucedido naquela comunidade, né? Ele é bem-sucedido, e eu acho que até que ele conseguiu também ser bem-sucedido, porque ele tem um desejo muito grande de se tornar ancião, né? De se tornar uma pessoa respeitada na cidade. Ele sabe que ele tem um passado... não é duvidoso, mas tem um passado que poderia manchar a história dele. Então ele é obrigado a ser melhor do que ele deveria ser. E ele quer que esses filhos também sejam essas pessoas. E um deles, às vezes, sai do trilho e coloca tudo isso a perder, né?